Olá! Hoje você vai conhecer um pouquinho do Clube de Leitura da Rede Cachoeira de Letras, que acontece em parceria com o projeto de extensão Práticas Leitoras da Universidade do Estado do Amazonas e a Rede Cachoeira de Letras de Bibliotecas Comunitárias do Amazonas, especialmente das cidades de Itacoatiara, Manaus e Presidente Figueiredo. Nós vamos compartilhar com vocês fragmentos da obra Úrsula, da escritora homenageada este ano na Flip, Maria Firmina dos Reis. Venham conosco! Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua dos seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Então, por que o publicas? Perguntará o leitor. Como uma tentativa e mais ainda por este amor materno que não tem limites, que tudo desculpa, os defeitos, os achaques, as deformidades do filho, e gosta de enfeitá-lo e aparecer com ele em toda parte, mostrá-lo a todos os conhecidos e vê-lo mimado e acariciado. E o mísero sofria, porque era escravo, e a escravidão não lhe embrutecera a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso. E por isso seu coração enterneceu-se em presença da dolorosa cena que se lhe ofereceu à vista. A mente. Isso sim ninguém a pode escravizar. Nas asas do pensamento, o homem remonta-se aos ardentes sertões da África, vê os areais sem fim da pátria e procura abrigar-se debaixo daquelas árvores sombrias do oásis. Quando o sol requeima e o vento sopra, quente e abrasador, vê a tamareira benéfica junto à fonte, que lhe amacia a garganta ressequida. Vê a cabana onde nascera e onde livre vivera. Desperta, porém, em breve dessa doce ilusão. Ou antes sonha que a engolfara, e a realidade opressora lhe aparece. É escravo, e escravo em terra estranha. Fogem-lhe os areais ardentes, as sombras projetadas pelas árvores, o oásis no deserto, a fonte e a tamareira. Foge a tranquilidade da choupana, foge a doce ilusão de um momento. Como ilha movediça, porque a alma está encerrada nas prisões do corpo. Ela chama-o para a realidade, chorando, e seu choro só Deus compreende. Ela não se pode dobrar, nem lhe pesam as cadeias da escravidão, porque é sempre livre. Mas o corpo geme, e ela sofre, e chora, porque está ligada a ele na vida por laços estreitos e misteriosos. Mas amava ela alguém? Ao cavaleiro? Talvez. Úrsula sentia uma vaga necessidade de ser amada, de amar mesmo. Mas em quem empregar esse amor, que devia ser puro como a luz do dia, ardente como fogo de madeira resinosa? Em quem? Não o sabia ainda. Úrsula, malgrado seu, experimentava todo o fogo de um primeiro amor. Bem o conhecia,
revoltava-se contra esse sentimento, supunha não ser compartilhado e o atribuía à simples amizade. Embalde, o coração lhe gritava, esclarecendo-a. Ela julgava-se humilhada, reassumia toda a sua dignidade em face do cavaleiro, e só na solidão derramava o pranto de amargo e oculto padecer. Bem sabia eu que te ias afligir, porém atende-me. A esposa que tomamos é a companheira eterna dos nossos dias. Com ela repartimos as nossas dores ou os prazeres que nos afagam a vida. Se é ela virtuosa, nossos filhos crescem abençoados pelo céu, porque é ela que lhes dá a primeira educação, as primeiras ideias de moral. É ela, enfim, que lhes forma o coração e os mete na carreira da vida com um passo que a virtude marca. O fel de um profundo, mas irremediável remorso vos envenena o futuro e o desejado prazer. E no meio da opulência e do luxo, virão-vos sem tréguas os insultos de impiedosa sorte. Arfe o vosso peito e estalhe por magoados suspiros, e ninguém os escute. E sobre esse sofrimento terrível, cuspam os homens e riam-se de vós. A voz de todos se extinguiu, e eu saí louco de desesperação e de dor da casa de meus pais, da casa onde tão leda se passou minha primeira idade. A africana limpou o rosto com as mãos e um momento depois exclamou: Sim, para que estas lágrimas? Dizes bem, elas são inúteis, meu Deus, mas é um tributo de saudade, que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro. Liberdade, liberdade. Ah, eu a gozei na minha mocidade, continuou Susana com amargura. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais ditosa do que eu. Tranquila no seio da felicidade, via despontar o sol rutilante e ardente do meu país, e louca de prazer a essa hora matinal em que tudo aí respira amor, eu corria as descarnadas e arenosas praias, e aí com minhas jovens companheiras, brincando alegres, com um sorriso nos lábios, a paz no coração, divagávamos em busca das 1000 conchinhas que bordam as brancas areias daquelas vastas praias. Meu filho, mais tarde deram-me em matrimônio a um homem que amei como a luz dos meus olhos. E como penhor dessa união, veio uma filha querida, em que me revia, em que tinha depositado todo o amor da minha alma. Uma filha que era a minha vida, as minhas ambições, a minha suprema aventura, e veio selar a nossa santa união. E esse país de minhas afeições, e esse esposo querido, e essa filha tão extremamente amada, Túlio, tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Tudo, até a própria liberdade. Vou contar-te o meu cativeiro. Tinha chegado o tempo da colheita, e o milho, e o inhame, e o amendoim eram em abundância nas nossas roças. Era um desses dias que a natureza parece entregar-se toda a brandos folgares. Era uma manhã risonha e bela como o rosto de um infante. Entretanto, eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste e não sabia a que atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha sorria-se para mim. Ela era gentilzinha e, em sua inocência, semelhava um anjo. Desgraçada de mim, deixei-a nos braços de minha mãe e fui-me à roça colher milho. Nunca mais eu devia vê-la. Ainda não tinha vencido 100 braços do caminho, quando um assobio me repercutiu nas matas. Me veio orientar acerca do perigo iminente, que aí me aguardava. E logo 2 homens apareceram e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava.
foi embalde que supliquei, em nome de minha filha, que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe, filha e liberdade. Meu Deus, o que me passou no fundo da minha alma, só vós pudestes avaliar. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio, 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida, passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes nas nossas matas, de que levam para recreio de potentados da Europa. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado companheiros, à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem seus semelhantes assim, e que não nos doa a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Muitos não deixavam chegar nesse último extremo, davam-se à morte. Nos 2 últimos dias não houve mais alimento, os mais insofridos entraram a vozear. O comendador P derramava sem se horrorizar o sangue dos desgraçados negros por uma leve negligência, por uma obrigação mais piamente cumprida, por falta de inteligência. E o sofri com a resignação todos os tratos que se dava a meus irmãos, e tão rigorosos como os que eles sentiam. Eu também os sofri como eles, e muitas vezes com a mais cruel injustiça. Pouco depois casou-se a senhora Luísa P. E ainda a mesma sorte. Seu marido era um homem mau, e eu ainda suportei em silêncio o peso do seu rigor. E ela chorava, porque doía-lhe na alma a dureza de seu esposo para com os míseros escravos. Mas ele via-os expirar debaixo dos açoites mais cruéis, das torturas do anjinho, do cepo e outros instrumentos de sua malvadeza. Ou então, nas prisões onde os sepultavam os vivos, onde, carregados de fel, como malévolos assassinos, acabavam a existência, amaldiçoando a escravidão, e quantas vezes aos mesmos céus. O senhor Paulo B. morreu, e sua esposa e sua filha procuraram em sua extrema bondade fazer-nos esquecer nossas passadas desditas. Túlio, meu filho, eu as amo de todo o coração, e lhes agradeço, mas a dor que tenho no coração, só a morte poderá apagar. Meu marido, minha filha, minha terra, minha liberdade. E depois ela calou-se, e as lágrimas, que lhe banhavam o rosto rugoso, gotejaram na terra. Túlio deixou o padre, e de novo começou a correr, e não tardou muito em descobrir as negras paredes do templo, onde uma lua minguada projetava tíbia claridade. E Túlio avistou um coche, cujos cavalos, mordendo o freio, iam já partir para a cidade. Depois ouviu pronunciar-se um adeus, logo depois outro, e o coche partiu a trote largo. Outro coche, porém, estava postado à porta da igreja. Faltavam-lhe já forças, estava aniquilado de cansaço. Entretanto, corria sempre, porque o coche que passou não era o dos noivos, e ainda, talvez fosse tempo de salvá-los. Na sua carreira, pressentiu um vago rumor à beira da estrada, e um vulto negro que se escondeu atrás de uma árvore copada. Uma tal aparição veio dar-lhes novas forças, e a suspeita fê-lo ativar a sua carreira.